Muito boa noite a todos. Nós estamos no nosso quarto encontro, a terceira aula, somando aí com a aula magna, né? 4 encontros, nossa terceira aula do curso Questões Práticas da Legislação Ambiental e da Gestão Pública e Empreendimentos de Engenharia. Hoje nós iremos tratar aí, apenas fazendo uma revisão do nosso conteúdo, para a nossa amiga aí também que perguntou a respeito da nossa estrutura. O módulo 1, nós iremos abordar a engenharia e o direito, a relação e mercado entre elas. Nós pactuamos aí que esse módulo 1 seria através de um bate-papo que nós iríamos realizar em um momento mais para frente. O módulo 2, que é o desenvolvimento sustentável, uma vez que os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são aí a pedra angular da administração pública até 2030. Basicamente, todos os empreendimentos de engenharia, eles precisarão buscar o atendimento das metas que foram propostas aí por mais de 180 países nas conferências realizadas nas organizações das Nações Unidas, na ONU. O módulo 3, nós iremos abordar a gestão de obras públicas, o projeto, licitação, licenciamento ambiental, fiscalização e prestação de contas. É um módulo onde a gente irá tratar de uma forma bastante prática a aplicação do direito administrativo, sobretudo os processos administrativos de compra, né, os procedimentos licitatórios, através da Lei 8666 e as demais leis que tratam de aquisições pelos órgãos públicos. O módulo 4, que nós já tivemos a nossa primeira aula, vai tratar da engenharia ambiental, as aplicações das leis ambientais através da engenharia ambiental. Nossa primeira aula foi a respeito de um dos atos autorizativos do Estado de Minas Gerais, né, sobre sua competência aí, que é o licenciamento ambiental de empreendimentos. E o módulo 5, nós iremos abordar o meio ambiente no planejamento urbano, discutir um compêndio legal afeto a essas disciplinas, os planos e os zoneamentos, e etc. Mas, já iniciando, então, no módulo 2, né, o desenvolvimento sustentável, com as referências que já foram mencionadas na primeira aula. Hoje nós iremos tratar, né, no capítulo 2, por assim dizer, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável relacionados à temática de solos e florestas. Essa é uma aula bem bacana, eu acho que ela é bem didática e ela vai apresentar, então, alguns elementos que podem estar associados ao desenvolvimento sustentável dentro da temática de solos e florestas. Beleza? Nós já vamos adentrar, então, ao capítulo 2, e aqui fazendo uma recapitulação dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que a gente discutiu na primeira aula, que nós temos de uma forma bem sintética mesmo, né? Eu vou só nominá-los aqui: a erradicação da pobreza, a fome zero e a agricultura sustentável, a saúde e bem-estar, educação de qualidade. E como também de costume aí, eu quero que vocês façam um exercício junto comigo. Nós estamos discutindo, então, solos e florestas. Mesmo antes da gente discutir mais profundamente o tema, eu queria que vocês fossem, dentre dos 17 objetivos, elencando aí na cabeça de vocês, ou até utilizando o chat aí, quais que vocês acreditam que eles serão abordados dentro dessa temática. Então, continuando: educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis,
ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Então, se você acompanhou aí, você já deve estar pensando, né? Solos e floresta. Olha, agricultura deve entrar aqui, né? A água potável e saneamento, né? De certa forma, né? Envolve bastante solos e a floresta, né? Por que não? Aí aqui mais para frente, se você não conseguiu correlacionar essas duas temáticas, vocês vão conseguir, a partir da aula de hoje, fazer essa correlação. Nós temos aqui a energia limpa e acessível, não muito, né, na minha opinião aí, né, talvez nas suas também, trabalho decente e crescimento econômico sustentável, né? Então, solos aí, quando você relaciona a questão da agricultura, né, existe também alguma correlação, enfim. Sem polêmica, sem delonga, são estes aqui os temas, né, os objetivos que serão mais amplamente debatidos na aula de hoje. Evidentemente, o objetivo 2 aí, a fome zero e a agricultura sustentável, uma vez que nós lidamos... Pois não, Adalberto? Boa noite, professor. Estou um pouco atrasado, mas cheguei. Não, tranquilo. Seja bem-vindo. Vamos continuar aqui. Então, nós temos aqui água potável e saneamento, trabalho decente, crescimento econômico, cidades e comunidades sustentáveis, evidentemente, ação contra a mudança global do clima, vocês devem imaginar o porquê, né? Nós estamos lidando com florestas, as florestas aí como reguladores aí da temperatura mundial, a vida na água e a vida terrestre, mas tem um destes aqui que é especial. Tem um destes aqui que, sem dúvida alguma, ele destaca entre os demais na temática solos e floresta, né? Então, se você enxergou também aí junto comigo o objetivo número 15, a vida terrestre, né, no qual nós temos aí como meta proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Então, dentre as metas estipuladas no objetivo 15, denominado vida terrestre, nós temos ele aí como um objetivo central, né, desse capítulo 2 do módulo 2. Então, vamos já para os conceitos e as definições. O que é o solo, gente? O solo é um recurso natural importante, fruto da interação entre a biosfera, litosfera, hidrosfera e a atmosfera, sendo a base dos ecossistemas. Vocês bem sabem, exatamente, Ismael, o 15 acaba englobando os outros, perfeito. O solo, ele armazena água e fornece aos rios e nascentes, além de reter parte dessa água para lentamente fornecer às plantas. A produção de água, o porte das florestas e a biodiversidade dependem fortemente das condições edafoclimáticas, ou seja, de fatores como o clima, o relevo, a liturgia, o tipo de solo, o vento, as chuvas, entre outros. As perdas de solo ocorrem principalmente em consequência de processos erosivos que podem ser rápidos, enquanto a formação natural de uma camada de 1 centímetro de solo leva aproximadamente 1000 anos. Destacar essa linha final para vocês aqui, que é um dado muito interessante. 1 centímetro de solo para ser formado leva mais de 1000 anos. Solos, eles se formam a partir dos processos de deteriorização das rochas e todos aqueles processos de intemperismo que acontecem ali para poder serem formados essas camadas de solo, né? Então, tem, inclusive, uma aula muito interessante que trata sobre o ciclo das rochas, né? E o processo de formações de solos também, né? Os processos de sedimentação, as rochas sedimentares, as rochas magmáticas, vocês devem lembrar isso aí das aulas de geografia de vocês aí. Mas
Quais são as funções do solo, né? Pegando aqui, ficou um pouco ruim essa imagem aqui da ONU, né? É um comitê da ONU que trata a respeito de alimentação e agricultura, né? Os solos fornecem serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra. Então, aqui você tem um sequestro de carbono, que é o aprisionamento do carbono no solo, né? Sem que haja, no caso, esse ciclo, né? Que é realizado aí pelas árvores, a purificação de água e degradação de contaminantes é feita através do solo também, a partir dos processos de depuração. A regulação do clima é feita a partir do solo, a ciclagem de nutrientes, habitats para organismos, a regulação de enchentes, né? Por isso a importância dos meios permeáveis dentro dos contextos urbanos. É fonte de recursos genéticos e farmacêuticos também. A gente sabe muito bem que o solo, as plantas são vida, e a partir deles, né, eles sintetizam diversos tipos de medicamentos. É a base da infraestrutura humana, uma vez, né, que na engenharia todas as cargas são dissipadas para o solo, não existe nenhum tipo de elemento estrutural que flutua, né? Todas as cargas elas são dissipadas através do solo. Eles também eles fornecem materiais de construção através das jazidas aí, dos depósitos de minerais, de argila, areia, cascalho, entre outros, né? Existe também ali neles uma herança cultural muito grande, uma vez que a sobreposição de camadas no ciclo natural de formação do solo ficam ali, né, conservados vários elementos históricos, né, que os arqueólogos e os demais profissionais da área eles estão sempre descobrindo aí. Também, obviamente, serve para a produção de alimentos, fibras e combustíveis, ok? Mas não ficou muito boa, não, mas acredito que tenha dado para todo mundo entender aí as funções do solo através dessa pequena mandala aí que foi disponibilizada pela ONU, o Comitê de Alimentação, a Câmara de Alimentação e Agricultura. E, obviamente, que existe aí nessas funções uma certa interdependência, né? Os componentes físicos e biológicos possuem interdependência sistêmica com mecanismo de compensação e autorregulação, configurando os ecossistemas. Então, conhecer tais componentes físicos, biológicos e antrópicos, os processos morfodinâmicos, a dinâmica de cada ecossistema é fundamental para a conservação e recuperação das condições ambientais necessárias para garantir a sobrevivência dos ecossistemas. Nada mais é, né, do que os profissionais da engenharia ambiental estão sempre buscando conhecer cada um desses componentes e dos processos que envolvem esses ecossistemas. A função do engenheiro ambiental é justamente essa. Mas, além da interdependência, nós temos também uma multifuncionalidade, né, principalmente ali nas florestas que é onde a gente consegue perceber bem essa multifuncionalidade, uma vez que a partir dela também são tirados diversos insumos aí que nós estamos utilizando nos nossos dias a dia, né? E todas essas funções aqui do solo que eu mencionei para vocês no slide anterior. Então, o solo ele é interdependente e ele também é multifuncional, beleza? Vamos falar então dos impactos associados ao uso e ocupação do solo, começando aí pelo mais conhecido deles, que é o desmatamento, né? Que tem diversos fatores, né? O desmatamento ele está associado principalmente à ambição, à ganância humana, e que muitas vezes está escondida aí sobre a bandeira do desenvolvimento econômico, mas nós sabemos o tanto que isso nos impacta, né? Nós temos também a desertificação, que é um processo que pode ser definido como a degradação dos solos, dos recursos hídricos e da vegetação nas regiões áridas e semiáridas e subúmidas, como conjunção de diversos fatores, inclusive no ambiente naturalmente hostil, mais notadamente para as atividades humanas. Então, tem um dado aí muito interessante,
ocupação, o Brasil, as áreas suscetíveis à desertificação, elas ocupam aí mais de 1.340.000 quilômetros quadrados, né? E atinge hoje no Brasil 30 milhões de pessoas. Obviamente se concentra na região nordeste do nosso país, que é conhecida aí por possuir por ser uma região semiárida, mas também em alguns locais aí em Minas Gerais e no Espírito Santo, esse processo de desertificação ele também já começa a se intensificar. Então tá aí uma foto aí, né, do processo de desertificação. Isso agrava também as possibilidades de se realizar a recuperação dessas áreas. Pois não, Ismael? Professor, eu sou do Espírito Santo, natural do Espírito Santo. A minha região ela é próxima ao Caparaó Capixaba, uma região totalmente diferente da que o senhor citou. Porém, ela entrou no último dado do IDAF, que é o órgão do Espírito Santo, como área de desertificação. E fruto de quê? Desmatamento, monocultura, bovinocultura de corte, e começou a acontecer a desertificação de algumas áreas, por falta justamente dessa conscientização, usando o solo de maneira desregrada, e algumas partes do município, da região próxima ao Caparaó, que é uma região muito rica, já está entrando em desertificação. Então, assim, e para vocês terem uma ideia que a região do Caparaó é uma unidade de conservação estadual do Espírito Santo, né? E mesmo assim ela... É nacional também. Desculpa, Parque realmente, Nacional. ela é uma APE, né? Uma área de proteção especial, né? E recebe esse título também de ser uma unidade de conservação federal. Mas vocês vejam que o Ismael citou aí a questão da bovinocultura, a pecuária de corte, mas para frente também a gente vai enxergar o quanto que essa prática ela é nociva, e não só discutir o problema, tá? É por isso que eu gosto dessa aula aqui. Eu quero apresentar para vocês os impactos e, logo em seguida, apresentar para vocês quais são as medidas, quais são as soluções e as práticas sustentáveis. Então, a aula de hoje ela vai discutir exatamente isso, né? E fiquem à vontade para trazer contribuições também, porque isso ajuda a ilustrar bem, né? Então, obrigado aí, Ismael, você trouxe um contexto aí da sua região. Aqui em Minas Gerais também nós sofremos bastante com isso. Nós perdemos diversos remanescentes de Mata Atlântica aí para a pecuária de corte, né? E sendo feito de uma forma não sustentável, né? Então, outro problema também muito comum é a erosão e o assoreamento, né? A perda de solo por erosão no mundo é da ordem de 25 a 40 bilhões de toneladas por ano. A gente tem aí que demora 1.000 anos para poder formar 1 centímetro de solo, e por ano nós estamos perdendo 25 a 40 bilhões de toneladas. E isso reduz significativamente a capacidade do solo em armazenar carbono, água e nutrientes. Gente, o sequestro de carbono é um assunto assim que está extremamente em alta, inclusive empresas que conseguem... Gente, vocês estão me escutando bem? Sim, professor. Estamos, sim. Vê se vai melhorar um pouco agora, porque eu percebi que eu estava com esse microfone aqui desligado, ó. Estava falando direto pela captação de áudio do computador e eu acho que não ficava tão bom, o pessoal reclamou. Comprei o microfone para usar e estava desligado aqui. Mas vamos lá. Nós temos essa perca aí, né, de solo pelos processos erosivos que vão gerar, né, processos erosivos geram o assoreamento, né, e a presença de sedimentos
e o consequente assoreamento de aquíferos superficiais estão relacionados ao tipo e ao uso e as características do solo. O papel dos engenheiros agrônomos, florestais, técnicos agrícolas e produtores rurais é de aumentar a duração do ciclo hidrológico, fazendo com que o tempo para que a água chegar aos oceanos seja maior. Isso pode ser alcançado com hidrotécnica e biotécnica, que favorece a restauração dos equilíbrios hidrológicos. A maior duração da água nos continentes é interessante, pois possibilita a entrada da água nos sistemas de produção, gerando renda e benefícios sociais. Aí mais para frente nas soluções eu vou trazer para vocês alguns exemplos dessas hidrotécnicas aí que são utilizadas, tá? Mas para poder discutir aí melhor o problema, apresentar para vocês como é que acontece o processo erosivo, né? Nós temos aqui uma condição natural onde o corpo hídrico, o rio, ele possui mata ciliar nas duas margens, preservadas e protegidas. Quando acontece a remoção da mata ciliar, isso vai favorecer a geração do processo de erosão, uma vez que você não tem mais as raízes para poder segurar essa parcela de solo e nem tampouco a copa das árvores para poder inibir, no caso, esse processo de sedimentação pelo carreamento desse sedimento através da água da chuva. Então, quando você remove a mata ciliar, toda essa parcela ela começa a se depositar nos rios, ocasionando o fenômeno do assoreamento. Ok? Então, aqui tem um exemplo de como é que o rio fica por conta dessa questão do assoreamento. Então, você percebe aqui que a mata ciliar, né, ela está completamente devastada, você não tem essa proteção, e tudo isso favorece o processo erosivo, ok? E isso causa diversos impactos. Se isso acontece no meio urbano, o que vai acontecer? O assoreamento, ele diminui a seção, né? Ele diminui a cota do leito do rio, diminui essa seção transversal aqui, aonde essa água ela pode correr, ou seja, o exemplo do copo. Se eu tenho um copo de água e eu encho metade dele de areia, eu não vou conseguir colocar a mesma quantidade de água dentro desse copo, né? Obviamente. Então, se eu conseguia colocar 300 ml de água dentro do copo e eu enchi, eu saturei ele metade com areia e tentei jogar novamente os 300 ml de água, o que vai acontecer? O copo vai transbordar. E pegando o exemplo das cidades, né? Se eu tenho processos de assoreamento do meu rio, e no caso, por exemplo, do governador Valadares, que ele tem aí a cidade construída ao longo do Rio Doce, o que vai acontecer? O rio está assoreado, o índice pluviométrico, a gente sabe, é na faixa de 300 milímetros no mês de dezembro, choveu o mesmo tanto que no ano passado, porém o processo de assoreamento agravou, não vai caber a mesma quantidade de água, ele vai inundar, né? Então, são as cheias do rio, né? E os processos de inundação. E as estradas, gente? Olha, Arthur, mas estradas têm impacto? Obviamente, né? Atualmente, mesmo com o avanço tecnológico, a construção de estradas ainda se encontra associada a diversos impactos ambientais, como ruídos, partículas em suspensão, início e aceleração de processos erosivos, carreamento de sólidos, assoreamento de curso d'água, supressão de vegetação nativa, alteração dos habitats, criação de barreiras a ambiente selvagem sensível e atropelamento de animais, possibilidade de acidentes com cargas perigosas, com contaminação de rios e lagos, aumento do número de incêndios nas proximidades, dentre outros. Tudo isso são impactos relativos à construção de estradas. E, se vocês quiserem aprofundar a respeito dos processos de licenciamento ambiental, o DENIT ele divulga todos os EIA-RIMA das BRs, né, que estão em fase de aprovação para concessão. Só você dar um Google aí que você consegue acessar esses arquivos, uma vez que há necessidade de audiência pública, então o pessoal está sempre divulgando, e esses impactos aqui, eles são trazidos de uma forma muito mais clara. Mas segundo aí, trazendo um outro dado para vocês, a malha rodoviária do Brasil é de aproximadamente 1,6 milhões de quilômetros, divididos em estradas pavimentadas.
200 mil quilômetros e não pavimentadas 1,4 milhões de quilômetros. Entre rodovias federais, estaduais e municipais. A expressiva extensão das estradas não pavimentadas indica um alto potencial de intervenções técnicas profissionais de engenharia com visa a reduzir os impactos associados, em especial com a utilização de tecnologias de conservação de solo e a minimização de impacto sobre a fauna e a flora. Olha para você ver como que é, para vocês verem como é que é uma realidade, né? Isso aqui é uma BR transamazônica que está sendo criada e olha para você ver como que ela está dividindo essas duas porções aqui. Todos aqueles impactos ali, eles podem ser percebidos nessa única imagem. Ó, a questão da fragilidade dessas duas regiões aqui para a questão de incêndio. Um cara joga uma bituca de cigarro para um lado aqui, já era, pega fogo, né? Ou então, você divide, né? Se você não criar corredores ecológicos aqui, ó, você está dividindo toda essa biodiversidade. Então, o que está aqui não vem para cá, e quando vem, corre risco de ser atropelado. E isso é claramente um impacto ambiental associado à construção de estradas. E só adiantando para vocês aqui, olha o que foi feito na Holanda, cara, que bacana. Fizeram um viaduto só para a vida terrestre poder caminhar entre uma região e outra que foi dividida pela infraestrutura viária. Isso aqui é sustentabilidade, isso aqui é você unir a engenharia ambiental com a engenharia civil. Você promove um tipo de projeto sustentável, beleza? Que muito bacana que foi feito aqui. Isso não é montagem, viu, galera? Isso aqui realmente existe, essa ponte aqui, essa estrutura foi feita na Holanda, que, no caso, são conhecidos como os Países Baixos, tá? As Netherlands, no caso, né? Que a Holanda não gosta mais de ser chamada de Holanda, ela gosta de ser chamada agora de Países Baixos, então fazendo uma correção aí. Então, nós temos outro problema que vocês conhecem muito bem, que é a impermeabilização do solo e a expansão urbana sem planejamento, né? Esse processo de expansão urbana, ele certamente, né, ele está se intensificando muito, e eu estou num outro curso aí onde tem um geógrafo, né? E aqui a gente tem a função do geógrafo destacada, né? O sistema de informação geográfica é uma ferramenta importante para os engenheiros no desenvolvimento urbano. A expansão urbana deve ser realizada com base em cartas temáticas, com no mínimo as classes de solo, relevo, vegetação, mananciais hídricos e estrutura rodoviária. Superposição dessas cartas permite indicar o uso de uma determinada área de gleba de terra de acordo com suas potencialidades e fragilidades, compondo assim um mosaico de crescimento urbanístico com sustentabilidade. Então, é uma crítica que se faz também à expansão urbana sem planejamento, né? E hoje a gente sabe que é muito difícil você estar alinhando esses conceitos. E qual que é o problema da impermeabilização? Aqui tem um recorte de como é que funciona uma cidade permeável e uma cidade impermeável, né? Primeiro você tem um recorte da floresta, né? Você já tem uma infiltração muito favorecida, porque o tempo de detenção dessa água aumenta consideravelmente. O jardim também você consegue, né? Você cria ali uma camada permeável. O asfalto poroso, que algumas tecnologias que vêm sendo utilizadas aí para poder favorecer a permeabilidade da água, também ajuda um pouco nisso, mas você já tem uma quantidade maior sendo escoada. E aqui você tem um asfalto comum, onde você não consegue nenhum tipo de permeabilidade dessa água. E se você não tem permeabilidade, se a água não está infiltrando corretamente no solo, ela vai ser escoada, ela vai para o sistema de manejo de águas pluviais, ela vai entrar aí no regime de velocidade de escoamento, e aquela água toda vai vir naquelas enxurradas, e dependendo do índice pluviométrico, o sistema que está dimensionado para poder levar essa água até um canal, ou até um rio, ou até
algum tipo de dispositivo de macro drenagem que tenha sido implementado, ele não vai dar conta, ele vai saturar e essa água ela vai voltar em refluxo ou ela vai ficar se acumulando ali. Então, vocês estão cansados de ver os alagamentos. Eu acredito que alguns de vocês aí já presenciou e já vivenciou isso dentro dos contextos urbanos. Isso não é novidade para ninguém, né? Mas como é que poderia ser uma proposta de solução, né? Isso aqui provavelmente é em São Paulo, essa foto aqui. Então, você vê aqui um viaduto, né? E a chuva, ela não tem para onde ela escoar. Talvez até tinha aqui um canal de entrada, algum tipo de boca de lobo aqui nessa localidade, provavelmente assoreada e sem manutenção, sem limpeza, ou então tomada de lixo, né? Porque a água, na hora que ela vai se direcionar para os canais de entrada, para as bocas de lobo, é o mesmo funcionamento de um ralo. Se você tiver lixo, o que vai acontecer? Você vai tampar o canal de entrada, a água não vai conseguir entrar dentro do sistema de microdrenagem que foi desenvolvido para a localidade, e vai acontecer isso aqui, ó. Então, isso é muito normal hoje nas cidades. O que se procura hoje, o que se discute hoje? São as cidades verdes. No caso, aqui você tem uma montagem, provavelmente, né? Isso aqui com certeza é uma montagem de como é que seria uma área altamente adensada. Então, você tem vários prédios aqui, entretanto, eles utilizam um sistema de telhados verdes, que são plantações de jardim, né, que promovem aí o escoamento dessas águas dentro de um regime muito mais sustentável do que isso aqui. Então, essa proposta é justamente tentando imitar um contexto natural, um ecossistema que ele imita hoje as áreas que não são urbanizadas. Então, essa que é a ideia, mas a gente discute isso mais à frente. Inclusive, Recife aprovou uma lei aí que obriga a implementação dos telhados verdes, né? Então, a gente pode ter aqui no Brasil, em um curto espaço de tempo, aí uma cidade que vai apresentar uma característica parecida com essa foto aqui. Então, isso é muito bom. Vamos falar, então, das expansões de fronteiras agrícolas, né? Até o Ismael citou aí que é um problema da pecuária de corte. A economia de recursos naturais se dá graças ao avanço tecnológico na fertilização de solo, controle de pragas, melhoramento genético, mecanização das atividades e nutrição animal, entre outros fatores. E com o uso de técnicas e tecnologias adequadas, os profissionais podem evitar ou minimizar os problemas associados à expansão da fronteira agrícola, né? Que tem um dado aqui, né, que em 2050 a população mundial estimada será de quase 10 bilhões de pessoas e a produção de alimentos deverá aumentar em 70%. Nesse cenário, o Brasil aí tem condições de tornar um principal fornecedor de commodities, com necessidade de aumento de 35% da atual produção. O Brasil é campeão na exportação de soja, principalmente da China. E aqui a foto, gente, do que é um exemplo de uma expansão de fronteira agrícola, que nós vemos sofrendo bastante na região norte e na região centro-oeste do país, com a prática aí dos grileiros. Não sei se vocês conhecem esse tipo de crime, né, no qual os grileiros, para poder avançar suas fronteiras agrícolas, eles colocam fogo, né, e realizam desmatamento, sobretudo por um sistema de fiscalização muito fraco do governo federal. E, infelizmente, como não existe esse controle e a política agrária está favorecendo muito essa regulamentação fundiária aí para poder dar posse aos agricultores que possuem o uso dessas áreas, isso vai favorecendo. O cara está ali na fronteira, ele vai só ampliando a cerca dele aqui, ele vai só ampliando a cerca dele, ele vai jogando a cerca dele e vai tomando conta, e vai plantando, e vai fazendo todo a série de crimes possíveis aqui para poder expandir suas fronteiras agrícolas, visando aí justamente aumentar a sua produção
na região centro-oeste e na região norte, o que eles mais plantam lá é soja mesmo, viu? É uma monocultura aí que a China ela importa muito do Brasil, uma vez que eles têm ali na China uma cultura de criação de porcos, né? E os porcos são alimentados, suínos são alimentados com a soja brasileira, que serve de alimento para eles. Então, eles fazem todo esse tipo de importação, mas na realidade o que eles estão comprando do Brasil é água. A gente gasta muita água para poder produzir soja, a China não tem água e cedo ou tarde aí, numa futura crise hídrica global, a China já tem uma política aí de fazer a economia da água, enquanto o Brasil ele gasta muito, ele consome muita água para poder realizar essas produções. Então, nós temos também outro impacto, que são as paisagens degradadas, né? A degradação da paisagem do Brasil atinge todos os biomas, sendo mais intensa nas áreas onde a ocupação humana é mais antiga, como é o caso da Mata Atlântica. Tendo isso em vista, em janeiro de 2017 foi publicado o decreto 8972, que institui a Política Nacional da Recuperação da Vegetação Nativa, a ser implantado por meio de um Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. Para a recuperação dessas áreas, deve ser caracterizado o local de modo a possibilitar a avaliação da capacidade de suporte do ambiente, diagnóstico de todos os passivos existentes no local, definindo ações visando a recuperação da área. A etapa de manutenção e monitoramento visa acompanhar o processo de recuperação ambiental e o retorno da qualidade ambiental da área. Há um exemplo aí de uma paisagem degradada, como é que ela fica, né? Você perde todo o remanescente de vegetação nativa e você cria, né, essas imensas vossorocas, esses processos erosivos são altamente danosos e criam essas paisagens degradadas. Os engenheiros ambientais também atuam aqui através dos PRAD, né, que são os programas de recuperação de áreas degradadas, que vão ser intensificados aí com o Planaveg, né, que é essa lei, que é esse decreto que foi publicado, né, instituindo a política nacional. Nós temos também a questão relativa às áreas contaminadas, já são 19h49. Eu vou dar um intervalozinho aqui, para a gente poder tomar uma água. Daqui a 10 minutinhos, então, a gente retoma aí com as áreas contaminadas, ok? Tomando, então, as áreas contaminadas, voltando aí do nosso intervalo. Todos aí? Podemos prosseguir. Só fazendo um adendo aí, gente, esses impactos aí que eu estou citando aqui para vocês, provavelmente vocês que trabalham aí com o direito, principalmente o direito ambiental, sobretudo o direito ambiental, vocês podem ter clientes que vão talvez cometer algum tipo de irregularidade dessa aqui. Nós citamos a questão, por exemplo, do desmatamento, nós citamos aqui, por exemplo, a questão das estradas. Existem muitos advogados envolvidos nesses processos, na análise de contrato de concessão, na análise de vários processos ligados ao meio ambiente, não tenho dúvida disso. Nós temos aí a questão relativa a essas expansões de fronteiras agrícolas também. E também vamos falar a respeito de áreas contaminadas, né? Uma área ela é considerada contaminada quando há comprovadamente a introdução de substâncias ou compostos em concentrações que podem determinar danos e riscos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outros bens. O monitoramento, avaliação e gerenciamento de impactos do uso dessas substâncias devem ser vistos como atividades técnicas essenciais para garantir. Em 2016, foram registradas em Minas Gerais 642 áreas contaminadas ou em reabilitação,
das quais 198 se encontravam no município de Belo Horizonte. E a principal atividade que gera áreas contaminadas, dentro desse inventário de áreas contaminadas aí que é publicado em Minas Gerais, em Minas Gerais, são os postos de gasolina. Pessoal, eu já trabalhei com gerenciamento de áreas contaminadas durante muito tempo na minha vida, é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu tenho uma paixão muito grande, e só fazendo uma reflexão aqui com vocês a respeito desse tema e como isso pode ser danoso para a sociedade, ali da circunvizinhança, aonde você tem uma contaminação, aqui nesse caso aqui, do aquífero não confinado, que é imediatamente abaixo aqui, né, do solo, você tem o NA, então tem esse aquífero não confinado aqui, que ele movimenta, né, e ele pode, olha, atingir até mesmo as águas que as áreas de captação e consumo, né? Nesse recorte aqui não está mostrando esse esquema aqui de sistema de injeção e bombeamento, ele está mostrando um tratamento de áreas contaminadas, né? Que depois eu explico, mas falando a respeito do problema, o que acontece aqui? Você tem os postos distribuidores que possuem a área de tancagem subterrânea, os tanques subterrâneos. Você tem uma camada dupla aqui, esses tanques são jateados, tem uma série de funções para poder tentar inibir esses vazamentos. Mas uma hora ou outra pode ser que ocorra um tipo de fissão, um tipo de rachadura no tanque, e você começar a perder combustível e ele e ele entrar em contato com a água subterrânea. Como é que a gente descobre isso? Com os procedimentos de licenciamento ambiental. Os postos de combustível, eles são atividades potencialmente poluidoras e são passíveis de licenciamento ambiental. Em suas condicionantes de operação, tem o monitoramento das águas subterrâneas. Você já deve ter percebido, quando você entra num posto de gasolina, você vê uma tampinha amarela. Vocês já viram isso? Uma tampinha redondinha, amarela de um poço. Aquilo ali é um poço de monitoramento. Você, de tempos em tempos, você coloca um amostrador descartável dentro daquele poço de monitoramento e você consegue verificar se na água subterrânea está tendo a presença de fase líquida, né, de combustível, ou cheiro, ou oleosidade, em decorrência de algum possível vazamento. E de 6 em 6 meses, geralmente, você tem que encaminhar isso para uma análise ambiental com diversos parâmetros de qualidade de água subterrânea e mandar isso para o órgão licenciador, né? Quando acontece de encontrar algum tipo de fase líquida de combustível na água subterrânea, você tem condição, você perde a sua licença, né, imediatamente, e você pode firmar um termo de ajustamento de conduta para poder continuar operando. Entretanto, você tem que desenvolver um sistema de injeção e bombeamento para realizar o tratamento da água subterrânea. E eu trabalhei justamente com isso. Eu trabalhei na Antares Engenharia, desenvolvendo projetos e executando os sistemas de tratamento de águas subterrâneas que estavam contaminadas com hidrocarbonetos de petróleo, né? A gente tem aí o benzeno como um dos hidrocarbonetos de petróleo que tem característica cancerígena, por exemplo. Aí você imagina que naquela circunvizinhança tenha um poço semi-artesiano, onde alguém está consumindo essa água. Daqui a alguns anos, se essa água ela não for tratada, aquela circunvizinhança pode começar a ter casos de problemas de saúde. Teve casos que, por conta de vazamentos de combustível, bairros inteiros precisaram ser completamente desapropriados por conta desse risco. Beleza, gente? Então, áreas contaminadas certamente aí um tipo de contaminação do solo e também da água, viu?
Nós temos também um outro problema de contaminação. Pois não? Arthur, é verdade que a Secretaria de Obras tem um levantamento ou SAI da contaminação por coliformes fecais nos poços artesianos do governador Valadares? Se tem algum tipo de levantamento sobre contaminação de poços artesianos? Bom, Isso, contaminação de poços por coliformes fecais aqui na cidade. Que o índice é muito alto, isso procede? Com certeza tem. Hoje o Rio Doce, Adalberto, é um dos rios mais monitorados do mundo. O Rio Doce hoje ele é um dos rios mais monitorados do mundo, não só pelo SAI, mas principalmente por conta do acidente de Mariana, né? Então a Renova ela tem realizado, né, diversos monitoramentos para poder desmistificar a não potabilidade da água do Rio Doce, porque existem várias ações judiciais contra ela. Então, certamente tem para todos os tipos de fontes de captação de água, tanto superficial quanto subterrânea. Já com certeza devem ter estudos aí que vão indicar essa potabilidade. E são estudos que vão trazer diversos parâmetros de análise, sobretudo metais pesados, não só sobre coliformes fecais, porque isso aí é claro que tem, porque a gente tem zero tratamento de esgoto aqui. Em Governador Valadares, 0% do esgoto é tratado. Nós estamos avançando agora com a Ed Santos Dumont para ver se a gente consegue tratar 25% do esgoto do município, que a gente já vai sair de 0 para 25. Então, seria um grande salto. Mas, com certeza, nós temos aí lançados in natura metros cúbicos e metros cúbicos de esgoto por dia. Então, são várias análises que são feitas aí. Entretanto, o Sistema Autônomo de Água e Esgoto do município, né, o SAI, ele faz o tratamento, né, dessa água para poder atender os padrões de potabilidade, antes de devolver isso para a população, né? Então, existem meios aí de tratamento para poder eliminar esses problemas. Respondendo sua pergunta aí, Adalberto, com relação à questão dos agrotóxicos, gente, isso aí é um problema nacional, né? Os defensivos agrícolas, também chamados de agrotóxicos, podem ser aliados do agricultor no controle de pragas de agricultura. Seu mau uso, entretanto, pode contaminar o solo, a água, tanto superficial quanto subterrânea, o ar e a biota. Para minimizar a contaminação e a poluição do meio ambiente, é necessário que se faça o uso adequado desses produtos através de um programa de manejo integrado de pragas e doenças e, quando possível, usar espécies tolerantes ou resistentes. Eu vou trazer vários exemplos de como é que pode ser feito esses programas de manejo adequado de pragas. Isso é muito legal, muito bacana apresentar para vocês, né? O Brasil é o maior consumidor de defensivos agrícolas do mundo, né? Entretanto, tem a maior extensão de terras agrícolas em clima tropical do planeta, né? Então, só trazendo uma curiosidade para vocês aí, ó. Olha como é que é aplicado, né, em alguns casos, os agrotóxicos, né? O pessoal lança aí, através desses aviões, em toda a monocultura. O agrotóxico, ele visa eliminar as pragas que infestam essas monoculturas e você consegue melhorar aí as safras, né, com o uso desses agrotóxicos, né? Aí o Ismael também citando aí a aplicação por drone, né? Então tem diversas formas aí de serem aplicados esses agrotóxicos. E isso vai para os alimentos e também podem estar associados com diversos problemas de saúde, aí, alguns estudos que trazem essas possibilidades, né? Temos também outro problema de contaminação e poluição, que é a questão da disposição inadequada de resíduos sólidos, né? Em 2015, o dado que foi realizado, aí, se não me engano, pela Abrelp, 57,71% da população urbana era atendida por sistema de tratamento
e disposição final de resíduos sólidos urbanos regularizados ambientalmente. Porém, então, 40% aí eram feitos de forma irregular, né? A maior parte dos municípios mineiros não realiza tratamento de esgoto ou atende a menos de 35% da população. Então, nós temos aí, ó, a disposição inadequada dos resíduos e efluentes em solo compromete a qualidade do próprio solo, da água, do ar, gerando chorume, efluente da decomposição da matéria orgânica, e formando gases tóxicos asfixiantes e associados ao efeito estufa. Esses materiais representam um risco potencial à saúde humana. Suas fontes de contaminação são a dispersão no solo do chorume e de metais pesados por lixiviação e percolação. Então, olha aí, ó, a imagem aí de como é que os lixões a céu aberto, né? E as unidades de transbordo inadequadas. Você tem esses materiais decompondo aqui, e quando esses materiais, essas matérias orgânicas, que aqui estão em contato com diversos outros resíduos perigosos e resíduos de natureza diversa, esse chorume ele vai ser lixiviado, ele vai percolar no solo, e isso vai trazer diversos problemas ambientais para aquela região ali, tanto o solo quanto a água. Então, o manejo adequado de resíduos sólidos é muito importante. Então, vamos entrar, então, já no tópico das soluções sustentáveis, galera. A gente vai falar um pouquinho do que pode ser feito como uma possibilidade de trazer a sustentabilidade para esses problemas, né? Então, primeiro aí é a questão da restauração florestal, para poder combater aqueles problemas que foram mencionados anteriormente, como o desmatamento, a questão ali do avanço da fronteira agrícola. A restauração florestal é muito importante, né? Vamos lá. A restauração ecológica, né, também como é conhecida, é o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. Entre as técnicas existentes para esse proceder de restauração de ecossistemas, existem as de menor intervenção humana, que privilegiam a capacidade de regeneração natural de ecossistema. E também as intervenções mais elaboradas, nas quais é feito o manejo do solo e o controle de espécies invasoras e plantio de mudas. A escolha da técnica mais adequada depende dos objetivos da restauração, do grau de degradação e de resiliência do ecossistema e do orçamento disponível para a atividade. O desafio brasileiro é grande, estima-se que apenas com a promulgação do novo Código Florestal foram consolidados mais de 21 milhões de hectares de área reflorestada, sendo 78% de áreas de reserva legal e 22% de áreas de preservação permanente que circulam nas regiões de rios. Então, galera, tem aqui esse processo de regeneração natural. Alguns engenheiros ambientais que são preguiçosos, eles têm colocado aí dentro dos seus planos de recuperação que tudo é regeneração natural, ou seja, é só você cercar e deixar que vai crescer de novo, e não é bem assim. Algumas áreas elas têm processos erosivos tão intensos, mas tão intensos, que não é possível que ocorra a regeneração natural. Então, é necessário colocar práticas, né, desse manejo sustentável. Então, só para trazer para vocês um exemplo aí, bem pertinho aqui, nosso, lá em Aimorés, o Instituto Terra, vocês devem conhecer, você tem uma imagem aí de 2001 e hoje, em 2019, um verdadeiro case de restauração florestal que foi realizado aí aqui em Minas Gerais, onde todo esse remanescente de Mata Atlântica ele foi recuperado lá. Então, muito bacana, é uma solução sustentável, porém, aqui no caso, você tem alguma dificuldade com o uso e exploração dessa área de maneira econômica, né? Porque você tem todo o recobrimento da área com vegetação de Mata Atlântica nativa, e isso vai limitar bastante o uso da área. Porém, ele desenvolveu essa ideia, e hoje ali, com certeza, é um marco para Minas Gerais em restauração florestal. Mas, pois não, Adalberto? Eu não chamei, não. Ah, não. Beleza, então. Tá. Sou eu, professor. Pode falar, Ismael. Igual o senhor disse aí, que essa restauração feita pelo ali em Aimorés, né, pelo fotógrafo, agora esqueci o nome dele.
evita, não tem como ele ter uma produção, né? Mas eu não sei se você conhece. Sebastião Salgado. Sebastião Salgado. Muito obrigado, Adalberto. Tem um caso de sucesso na Bahia do Ernest Rust. Não sei se você já viu, já pôde ver. Ele fez um reflorestamento, porém produtivo. É um caso de sucesso bem bacana. Hoje ele tem um dos melhores. O cacau dele foi considerado um dos melhores do mundo. E ele tem uma produção permanente. Ele brinca que ele não tem uma área de proteção permanente, e sim uma área de produção permanente. Ele reflorestou uma fazenda gigante. Quem quiser conhecer, acho que se digitar o nome dele no Google aí aparece os vídeos. É uma situação bem bacana. Ele fez uma restauração florestal através da agroecologia. Então, assim, foi um caso bem bacana mesmo. Oh, muito bom. A gente vai falar um pouquinho a respeito da agroecologia também dentro dessas soluções sustentáveis, mas coloca o nome dele aí para a gente no chat aí. Eu mesmo não conhecia, não. Beleza, eu vou dar uma pesquisada depois aí. Valeu, Ismael, pela dica aí. Vamos continuar aí, ó. Manejo de solo, as práticas conservacionistas do solo e da água. A gente caminha muito, né, pelo meio rural, né, para a área rural, mas tem algumas medidas também que a gente pode estar aplicando também na área urbana, a gente vai discutir um pouco mais à frente aí. Então, o que é manejar o solo, né? Significa aplicar um conjunto de técnicas com a finalidade de não só de proteger, como também melhorar a produção das culturas. As técnicas edáficas, mecânicas e vegetativas têm como objetivo o manejo e a conservação do solo e da água. Por esses dois recursos naturais são interdependentes em diversos aspectos, evidenciados aqui pelo fator degradação e conservação e preservação. Devem ser preferencialmente aplicados em conjunto e com orientações técnicas, considerando os fatores declividade, intensidade e quantidade de chuva, retenção, escoamento, o histórico e frequência quando existente, características físicas do solo e o uso da cobertura do solo. Então, olha para você ver aí como é que fica a questão do manejo do solo e da conservação do solo e da água, né? São várias técnicas de manejo que são aplicadas que respeitam o tempo do solo para poder somar esses nutrientes, para poder conseguir uma produção adequada. Também ele respeita a questão do regime hidrológico com as barraginhas para poder conseguir fazer com que essa água ela consiga recarregar, né, as reservas de água subterrânea. Então, são várias técnicas de manejo conservacionista do solo e da água que são aplicadas, né, como uma forma de solução sustentável. Nós temos aí a questão da silvicultura, né, que é o caso aí mais conhecido, o uso do eucalipto, né, a introdução aí de uma árvore, de uma espécie exótica para poder fazer a exploração de celulose, para poder fazer a exploração da madeira. Então, é uma prática que é muito aconselhada, né? Então, tá aí, ó. A alteração do uso só do país, historicamente, correu para a abertura de fronteiras agrícolas, nos quais a floresta foi substituída principalmente por pastagem e produção de grãos em longa escala. Hoje, ainda uma forte pressão pela necessidade do uso da madeira, principalmente como fonte de papel, celulose, energia e outros usos madeireiros. Nesse contexto, o plantio de espécies exóticas, que foi introduzido no país há mais de um século, torna-se uma alternativa viável para suprir essa demanda e ocupar as áreas degradadas, utilizando hidrotécnicas que favoreçam as condições do solo para sustentar a vegetação, né? Outra estratégia para minimizar os danos é a adoção de técnicas de plantio mínimo e plantio consociado, como é o caso dos sistemas agroflorestais. Neles é possível consociar 2 ou mais espécies florestais ou forrageiras junto ao eucalipto, otimizando o uso do solo, favorecendo a ciclagem de nutrientes e diminuindo a necessidade do uso de adubos solúveis e industrializados. Então, tem aí, né, essa prática de silvicultura, os eucaliptos, você tem aqui a exploração da madeira também sendo utilizado. Uma vez que você introduz essas árvores que têm um ciclo de crescimento mais acelerado, você supre a demanda econômica sem precisar que se faça
a exploração de uma vegetação nativa. Então, é uma solução, sim, sustentável, que se utiliza, ainda mais quando você faz essas associações agroflorestais, né, e se utiliza outras formas de cultivo em conjunto com essas espécies. Nós temos também a questão da engenharia genética, né, que nada mais é do que você fazer algumas alterações no gene da espécie que pretende ser cultivada para poder fazer com que ela seja mais resistente à praga, para que ela precise menos de água, para que ela precise menos de nutriente. Então, você realiza essas adaptações, essas engenharias genéticas para poder promover essas melhorias, né? Existem algumas polêmicas com relação a essas mudanças, por exemplo, o morango que nós conhecemos, aquele morango vermelhinho, ele é transgênero, né? Ele é modificado geneticamente, ele é derivado do morango silvestre, né? Deixa eu ver se eu consigo pesquisar para vocês aqui na internet, enquanto eu vou falando. Se eu não me engano, o morango silvestre ele está extinto. Você não encontra mais esse morango silvestre mais, né? Ou se ele não está extinto, ele está ameaçado de extinção, né? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o morango silvestre, né? Que é o fruto que foi modificado, né? Para a gente ter esse morango aqui, né? Então, olha para você ver como é que muda muito, né? Então, que foi modificado para poder se obter um sabor melhor, ele foi modificado para poder obter uma resistência maior, né? Para ele conseguir ser cultivado sem a necessidade de utilizar muita água, né? Porque o morango ele precisa de muita água para ser cultivado, por isso que tem aquela música, né? Você é o morango aqui do Nordeste, né? Porque o Nordeste é muito seco e o morango precisa de muita água para poder ser cultivado. Então, na música, estava falando da raridade da mulher, né? Daquela mulher a quem se diz a música, né? Então, são aí os papéis da engenharia genética, né? E isso, olha, como aqui diz, o cenário hídrico mundial, essa tem sido uma preocupação constante de pesquisadores em várias regiões que buscam o desenvolvimento de plantas de interesse agrícola com tolerância ao estresse hídrico mais eficientes ao uso da água, né? Então tá aí. Aqui nós temos a questão relativa ao controle biológico de pragas. Nossa, eu acho essa medida aqui sensacional, né? É o controle de pragas através de inimigos naturais, tais como vírus, fungos, bactérias, parasitoides e predadores, né? Que o uso desses inimigos, no caso, eles não agridem o meio ambiente, nem o ser humano, não mata os inimigos naturais das pragas, não contamina os rios, nascentes e aplicadores, não deixa os resíduos no produto final a ser consumido in natura pela população, apesar da simplicidade e a necessidade de muita pesquisa e mudança de hábitos do agricultor, né? Então, aqui tem mais algumas informações, né, para a aula não ficar muito arrastada, a gente vai pulando. Mas o que é, no caso, o controle biológico? Você tem ali uma espécie, né, uma largata que ela consome ali a sua produção, ela se alimenta da sua produção. Aí você vai lá e coloca, você insere naquele ecossistema ali daquela sua produção um inimigo natural dela, nesse caso aqui uma espécie de vespa, que ela ali na cadeia alimentar, ela come, né? Ela preda essa presa. Então, dessa forma, você realiza um controle biológico de pragas. Então, é uma solução altamente sustentável, porque em casos onde se utiliza esse tipo de controle, você dispensa o uso de agrotóxicos. Porém, a gente sabe que até, né, a gente alcançar esse tipo de
de controle, vocês acham que um agricultor ele vai optar, né, por fazer tal tipo de controle biológico ou ele vai preferir fazer, ou ele vai preferir fazer isso aqui? Isso aqui para ele vai sair muito mais barato, ele vai resolver muito mais fácil. Então, ele vai optar pelo agrotóxico mesmo, né? Mas é por isso que dentro dessa prática aqui, ó, já inclusive menciona, né? Ó, nesse caso, mentorados funcionam como inseticidas biológicos, não é esperado efeito a médio ou a longo prazo, sendo sua liberação de estado toda vez que houver um aumento da população da praga, né? E aí cita aqui também que precisa de que haja uma mudança muito grande na cultura dos produtores até que esse tipo de solução seja adotada para realizar esse controle. A Iramaia está comentando aqui, vi um caso europeu interessante que o agricultor lidou com as pragas no pomar criando galinhas. Perfeitamente. Nós fazemos controle biológico na área urbana também. O principal, né, predador aí do escorpião é justamente as galinhas. Então, tem muita gente que, quando tem lote vago e está tendo problema com o escorpião, soltam as galinhas no lote para poder fazer esse controle biológico, né, das pragas. Então, só citando novamente, né, as galinhas aí, eu tenho um caso curioso que a gente já pode também discutir a respeito do direito administrativo, que é no caso de um prefeito que ele tinha um problema muito grande de escorpião no município pequeno, e ele quis fazer um controle biológico, então ele precisava comprar galinhas, ele ia doar galinhas para a população através de um projeto de lei para poder fazer o controle biológico dos escorpiões. E, no caso, ele fez uma licitação para poder adquirir essas galinhas. Nós sabemos que o termo de referência que vincula o procedimento de licitação ele precisa ser muito bem escrito, ele precisa ser muito bem redigido e claro quanto ao objetivo que ele, quanto ao objeto que ele quer adquirir. Nesse caso, o Departamento de Suprimentos e Contratos dessa prefeitura, quando redigiu esse termo de referência, ele especificou que precisaria das galinhas e não sei o que e tudo mais e tal, porém, colocou lá a quantidade que iria ser necessária, porém esqueceu de falar e de mencionar que essas galinhas precisariam estar vivas. O que o pessoal recebeu foi um caminhão do frigorífico cheio de frangos, né, cheio de galinhas mortas. Então, nesse caso aí, só fazendo um adendo aí com a questão do direito administrativo, o pessoal jogou dinheiro fora porque não soube especificar, né? Então, no módulo 3, a gente vai falar um pouquinho a respeito da gestão de obras, né? Então, a gente vai ver como é que isso influencia a falta de especificação dentro dos projetos básicos, dentro dos memoriais descritivos, o quanto que isso impacta a qualidade das obras, né? Então, vamos lá, vamos seguir. Nós temos aí o biodigestor e a fertirrigação, né? Os biodigestores são uma excelente alternativa para empreendimentos pecuários em confinamento por gerarem alta carga orgânica em local determinado. Com a utilização de biodigestores, além de resolver um problema ambiental, o empreendedor pode diminuir os custos com fertilizantes com geração de energia. A fertirrigação é a técnica de adubação que utiliza equipamentos de irrigação para fazer a aplicação de fertilizante. O objetivo da fertirrigação é atender a demanda nutricional da planta, diferente da irrigação, cujo objetivo é atender a demanda hídrica. Então, são práticas aí sustentáveis, aí no caso. Nós temos aí 2 exemplos aí da aplicação, né, do biodigestor e da fertirrigação. Aqui você tem uma atividade de pecuária de corte, e aqui atrás você vê um biodigestor. No caso, todos os dejetos aqui são coletados e são disponibilizados aqui no interior desse biodigestor. Você tem aqui uma carga altíssima de metano, de gás metano, que ele vai ser canalizado, transformado em biogás, e esse biogás ele poderá gerar energia e depois de desidratado, né, aquele esterco, né, vai ser criado, então vai poder ser utilizado na fertilização. Então, e a fertirrigação é quando você realiza, né, a nutrição
das criações aliada ao processo de irrigação. Então, é outra solução sustentável. Então, nós temos uma outra prática aí também, que é a integração lavoura, pecuária e floresta, conhecida pela sigla ILPF, né, que desponta como uma das práticas mais promissoras e sustentáveis para a recuperação de áreas degradadas, tanto para o pasto quanto de culturas com reduzido custo ambiental. Este sistema, o solo é explorado de maneira intensiva durante todo o ano, favorecendo o aumento na oferta de grãos, forragem, leite, carne e produtos madeireiros. A diversificação de atividades na propriedade reduz os riscos e proporciona ganhos mútuos ao produtor. Né? Então, olha para você ver que bacana aqui, viu, gente? Olha, você tem a floresta aqui e a pecuária, e muitas vezes pode ser utilizado aqui outro tipo de produção nessa lavoura também. Então, são vários tipos de produção associativas, né? No caso, você tem essa forração que se desprende aqui das florestas, vira pasto, os bovinos se alimentam. Então, isso é uma prática altamente sustentável e que tem sido muito utilizada para fazer a realização de áreas degradadas, né? Então, olha para você ver como é que fica bacana essa forma, né, de uso e ocupação do solo aqui. O Ismael está comentando aqui que a Itaipu Nacional tem utilizado os biodigestores nas suinoculturas no sul do Brasil, até porque as suinoculturas elas conseguem ser realizadas de forma mais confinadas, né? O porco, ele não precisa se deslocar muito, ele não tem o hábito de deslocar muito, então você consegue fazer ele de forma mais confinada ali, essa produção. Realmente, os biodigestores, eles são mais comuns em suinoculturas, de fato, por conta dessa característica, é mais fácil. Na China, então, é o que o pessoal mais utiliza lá. São sistemas confinados, até porque eles não têm muitas áreas, né? Eles têm áreas territoriais, eles têm uma carência de áreas territoriais. Pessoal, para poder falar sobre tratamento e disposição de resíduos, eu vou trazer isso para vocês de uma forma um pouco mais didática, um pouco mais simples. Eu faço muita questão de defender e, por que não, militar no seguinte sentido. Eu trabalho com gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no município de Governador Valadares, estou fazendo meu mestrado em desenvolvimento de tecnologias para reutilização de resíduos sólidos, e, no caso, a gente tem escutado aí muito se falar a respeito das tecnologias de incineração, de pirólise, de recuperação energética a partir da queima dos resíduos, e isso parece, ao primeiro momento, ser aí um avanço tecnológico, ser uma forma que, no caso, seria sustentável. Entretanto, eu tenho que dizer para vocês que os resíduos sólidos, eles respeitam um ordenamento dentro da sua estrutura, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no qual a queima ela só é justificada em casos muito específicos. Mas resíduos sólidos urbanos, pela monta, pela pujança da geração, nós não vamos conseguir resolver isso de uma forma sustentável queimando esses resíduos. Beleza, gente? Então, solução sustentável para tratamento e disposição de resíduos, nós precisamos entender o seguinte: gerenciamento de resíduos sólidos, ele tem uma máxima. Que máxima é essa? Ele precisa ter o melhor custo-benefício para aquela região e para aquele caso. O que é o custo-benefício? Você precisa fazer uma destinação de modo a importar o menor passivo possível com o menor desprendimento de recurso financeiro, porque isso é sustentável. O resíduo, o lixo, ele não pode ser destinado de uma forma aonde ele vai trazer uma despesa maior do que a arrecadação, por exemplo. Então, quais são as formas mais sustentáveis e mais baratas de se realizar a destinação de resíduos sólidos urbanos? Nesse caso aqui,
Vamos discutir, primeiramente, a porção de resíduos orgânicos, a porção de resíduos recicláveis e os rejeitos, para a gente poder fazer uma explicação mais didática aqui, que é uma divisão binária. Nós temos a separação, a triagem dos resíduos orgânicos. Sempre lembrem de uma coisa: todo resíduo que ele é separado, que ele é segregado, que ele é triado, ele possui valor econômico. Arthur, todo resíduo? Sim. Todo resíduo triado, ele possui valor econômico agregado. Ele pode ser reciclado de alguma forma. Tem alguns que, evidentemente, que não possuem tecnologia ainda, mas isso são uma minoria. Vários outros resíduos, principalmente os resíduos sólidos urbanos, a grande maioria desses resíduos que são gerados, com exceção dos industriais e os resíduos de serviço de saúde, que eles possuem patogênicos, eles possuem toxicidade, todos os demais resíduos sólidos, eles possuem valor agregado. Por exemplo, se você conceber a ideia de que até mesmo o esterco do boi, né, que são os dejetos do boi, se ele estiver separado, se ele estiver limpo, ele possui um valor agregado, quem dirá, por exemplo, a fração orgânica dos resíduos que é gerado na sua casa, por exemplo, o resto de comida, o resto de fruta, o resto de verdura, todos eles têm muito valor agregado. O que pode ser feito com ele? Pode ser feito leiras de revolvimento, leiras de compostagem, como é o caso aqui. Uma prática muito simples, uma prática muito barata e que dá uma destinação adequada para esses resíduos e que nós precisamos desenvolver isso dentro das nossas estruturas administrativas e de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, né? Então, é uma prática que precisa ser incentivada, né? Isso aqui, geralmente, se quando não ocorre uma coleta diferenciada de orgânicos ou a separação feita dentro das residências, vai tudo para aterro sanitário, isso satura os aterros sanitários de resíduos que podem ser reaproveitados, que podem ser reutilizados. Porque depois do processo de compostagem, esses materiais, esses resíduos, eles podem ser aplicados, inclusive, nas praças e jardins daquela municipalidade. Vamos falar dos resíduos recicláveis. Então, gente, isso aqui é uma associação de catadores, né, que eu peguei na internet, não sei nem se é Ascanável, eu acho que não, né? Mas quando você incentiva as associações de catadores, além de trazer o benefício direto, que é deixar de encaminhar resíduos para um aterro sanitário, ou seja, você também discute a questão econômica, você está promovendo uma economia social. Cada pessoa que está aqui nessa foto aqui é uma família que está tirando sua subsistência, que está sobrevivendo financeiramente a partir da coleta seletiva e do recebimento, da triagem, da prensagem, da comercialização de material reciclável. Então, eles estão aqui. E nós precisamos sempre ressignificar o nosso entendimento com relação à questão das associações de catadores. Se eu perguntar para vocês aqui, se vocês fazem a separação do resíduo reciclável, vocês podem dizer que sim, né? Eu não vou perguntar, não vou fazer isso não, pode ficar tranquilo. Mas digamos que você diga que sim, e eu te perguntar, mas por que você faz isso? Aí talvez a resposta que vocês podem dizer é o seguinte: não, porque eu estou ajudando a associação. Eu ajudo a associação porque eu destino o meu material reciclável, o meu resíduo reciclável para essa associação. Então, eu estou ajudando eles. Muito pelo contrário, gente, a gente tem que ressignificar isso. Quem está ajudando a nós são eles que nos ajudam, porque a atividade que eles exercem como agentes ambientais é muito importante para a nossa sociedade e para o nosso contexto. Então, nós temos que fazer a separação dos resíduos por uma obrigação, porque tem pessoas que estão nos ajudando com isso. Então, são eles que
quem de fato nos ajudam, não nós ajudamos eles. É um processo de ressignificação mesmo que tem que ser feito, né? Só lendo alguns comentários aqui, o Ismael, alguns condomínios têm começado a instalar composteiras utilizando adubo na ginásio de paisagismo. Olha, é sensacional, uma prática altamente sustentável, viu gente? Então, trazendo para vocês. E os rejeitos? O que a gente faz com rejeito? Aterro sanitário. Os aterros sanitários, gente, hoje sim continuam sendo a forma mais sustentável no Brasil para poder destinar rejeitos de resíduos sólidos urbanos, né? Então, a parcela dos rejeitos tem que ser encaminhada para os aterros sanitários. Nossa, Arthur, mas os aterros sanitários, eles geram grandes passivos, eles utilizam uma área tão grande, né, e tudo mais, por que a gente não queima eles e tudo mais? Cara, para poder trazer um processo de incineração, isso é muito caro. Um aterro sanitário, a operação dele é muito mais barata, então é dentro daquela condição, né? Os passivos ambientais gerados pela operação de um aterro sanitário são conhecidos, existem mecanismos de defesa, existem processos de recuperação energética a partir do biogás que é gerado. E nós vivemos num país que nós temos uma grande disponibilidade de área territorial para poder valer de um tipo de tecnologia que adota esse tipo de forma de destinação final. Então, gente, sim, hoje, a forma mais indicada para destinação de resíduos sólidos urbanos continua sendo os aterros sanitários. Mesmo que lá na Alemanha, mesmo que em outros locais existam formas muito mais tecnológicas, a realidade daqueles países são outra, né? Algum dia a gente talvez vai chegar nessa conclusão, em alguns lugares já tem adotado outras formas de destinação, sim, né? Mas é importante nós termos em mente que gerenciamento de resíduos sólidos envolve viabilidade econômica. Isso precisa ser barato, isso precisa poder ser replicado, beleza? Então, trazendo para vocês aí um pouco mais, de forma mais aprofundada, a questão do tratamento e disposição de resíduos. E nós temos ainda a questão dos resíduos de construção civil, né, que já é outro universo. Para cada uma dessas coisas que eu falei aqui, a gente podia fazer um curso. Isso aqui é algo muito extenso, né, que tem várias normas, que tem várias formas de serem abordadas, mas fazendo uma síntese aqui dos tipos de resíduo da construção civil, a clássica divisão da CONAMA 307, de 2002, né, que trata dos resíduos classe A, que são tijolo, telhas, areia e outros, né, que são aqueles resíduos que podem ser triturados, britados e transformados em agregados, e sim devolvidos para a construção civil. Os resíduos classe V, que é o papel, papelão, plástico e a madeira, que são recicláveis. O gesso, o isopor e outros que não são recicláveis. O gesso ele já está aqui no classe B, já, tá? Porque tem tecnologia para reciclar, então ele já migrou para cá em uma das últimas atualizações da CONAMA 307. E os resíduos classe D, que são os resíduos perigosos também na construção civil, tinta, verniz, solventes. Qual que é a primeira forma que nós temos que entender para poder fazer um correto tratamento e disposição desses resíduos? É uma recepção deles de forma sustentável. Isso aqui são os ecopontos aqui de Governador Valadares, né? Onde a gente consegue fazer a recepção desses resíduos em caçambas estacionárias a partir da sua qualidade, né? Então, aqui a gente tem resíduos de construção, as podas, nós temos as baias de volumosos, né? E é um sistema que funciona muito bem, porque a partir da triagem aqui, como eu disse para você, o resíduo triado ele tem valor agregado. Os resíduos classe A, que eles vêm para cá, os resíduos de construção, eu consigo facilmente reutilizá-los e reciclá-los. As podas de árvores que vêm para cá, eu posso eu posso triturar e fazer compostagem também, ou então produzir cavacos, né, para outros tipos de reutilização. E os resíduos recicláveis, de igual modo, posso estar encaminhando para a associação
e também posso estar separando as tintas, os vernizes, os solventes para dar uma destinação para aterros de resíduos perigosos, né? Então, vamos para algumas políticas públicas, a gente já está quase estourando o horário aqui. Nós temos os pagamentos por serviços ambientais, o PSA, que é um instrumento econômico de recompensa por ações que, direta ou indiretamente, preservam ou potencializam os serviços ecossistêmicos, como a manutenção de recursos higiênicos, provimento de água, regulação climática, entre outros, né? Então, é um tipo de política pública que pode ser instituída. Nós temos a questão do Plano Agricultura de Baixo Carbono, o ABC, né, que, em linhas gerais, propõe o uso de tecnologias de produção sustentável, que favoreça a adaptação das práticas agropecuárias às mudanças de clima, evitem perdas econômicas para os produtores, né? Então, o Plano ABC é composto por 7 programas que visam apoiar os produtores rurais a intensificar a recuperação de pastagens degradadas, implantar maiores áreas com a integração de lavoura, pecuária, floresta, que a gente viu aqui, o ILPF, sistemas agroflorestais também, os SAPs também a gente viu aqui, expandir o uso do sistema de plantio direto, implantar novas áreas com florestas comerciais, ampliar o tratamento de resíduos de animais, estimular o uso de fixação biológica de nitrogênio. Então, são vários planos que podem ser desenvolvidos aí dentro das políticas públicas. Nós temos também a questão da certificação florestal, que é um processo que visa atestar o processo produtivo e o produto de uma empresa sob o ponto de vista de qualidade e sustentabilidade, né? O processo de certificação é voluntária e, além de certificar o manejo de florestas, existe também a certificação da cadeia de custódia, que visa garantir que toda matéria-prima utilizada em determinado processo possui origem certificada. Quem depende muito desse tipo de trabalho de certificação é justamente o pessoal que faz transporte e vende resíduo, produtos, né, e subprodutos oriundos de florestas, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tem uma madeireira e nós temos aí o site, né, do IEF, né, e também existe um controle por parte do IBAMA para poder fazer o transporte e a comercialização desses produtos de origem florestal. Beleza? E também isso aí é muito bacana também de ser feito. O mais difundido é esse aqui, ó, Programa for the Endorsement of Forest Certification, que reconhece, essas instituições estabelecem critérios e princípios para o bom manejo de florestas nativas e plantadas, ou seja, processos que causam o mínimo impacto ambiental, conservam a biodiversidade, observam legislações ambientais e trabalhistas, obtêm boa produtividade, agregam valor ao produto, entre outros. Então, FSC, PFC, são aí algumas certificações internacionais, e o CERFLOR, né, que é o Programa Brasileiro de Certificação Florestal. Então, vamos para finalizar nossa aula aí, alguns casos de sucesso, né? Aí, quem quiser conhecer alguns casos onde todas essas práticas sustentáveis foram aplicadas e foram aplicadas de forma satisfatória, basta escanear esse QR Code aí que vocês vão ser direcionados, né? Nós temos os projetos de construção de barraginhas, né, que é coordenado pelo engenheiro agrônomo Luciano Cordoval de Barros, do Embrapa. O sistema consiste na construção de pequenas cavidades em formato de meia-lua, em terrenos com densidade de até 6%, formato de arco e flecha, na densidade entre 6 e 12. São dimensionados e localizados de modo a captar as enxurradas. Vou ver se eu consigo trazer para vocês aqui, escaneando aqui, vou ver se eu consigo pegar aqui, ó. Pode falar aí. Arthur, existe algum projeto do município com relação à barraginha no Córrego do Onça? Olha, eu desconheço, viu, Adalberto? A SEMA, né, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, ela realiza vários tipos de trabalho com esses produtores, né, principalmente os produtores de agricultura familiar. E eu já vi eles discutindo alguns projetos de barraginhas, né?
Então, eu não sei se em específico ali no Córrego do Onça, mas eu acredito que existe algum tipo de trabalho sendo desenvolvido a nível de construção de barraginha, sim. Viu? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não achei aqui no site, mas eu vou pegar para vocês aqui na internet aqui, poder mostrar um exemplo dessas barraginhas. Não sei se está dando para vocês verem, eu achei que ficou ruim. Olha aqui, ó. Aqui tem várias, tá vendo? Ó? Essas barraginhas aqui, a função delas é, durante o período da chuva, garantir que a água da chuva ela seja detida aqui nessas superfícies, em forma de meia-lua aqui, e essa água ela fique armazenada, né? E aí, com isso, você conseguir fazer a recarga, né? Então, elas são dimensionadas e localizadas de modo a captar as enxurradas, retendo a água por tempo suficiente para sua infiltração. Então, é fundamental o envolvimento das comunidades e a formação de parcerias. Então, digamos que você, porventura, venha a trabalhar numa Secretaria de Meio Ambiente e você lide ali com a área de projetos, é um tipo de case de sucesso, um caso de sucesso aí. Nós temos aí um outro projeto, né, no município de Extrema, em Minas Gerais, que é o produtor de água, aliás, que é o projeto conservador das águas, a primeira experiência brasileira em pagamentos por serviços ambientais, que é aí o PSA. Então, é bem interessante, vocês podem estar entrando aqui no link aqui também para poder conhecer esse projeto. Tem o projeto ABC Cerrado, né, que é aquele plano ali que eu passei para vocês anteriormente. O projeto Agricultura de Baixa Emissão de Carbono no Cerrado, busca soluções para os desafios da agropecuária por meio de alternativos transprodutivos. Então tá lá também, tem um link aqui para vocês conhecerem. Tem um outro programa, que é o programa Cultivando Água Boa, né? Promove a gestão por bacia hidrográfica, buscando a melhoria da qualidade e quantidade de água, bem como o desenvolvimento rural sustentável. Então está aqui também outro tipo de programa bacana, com diversas políticas públicas de sustentabilidade sendo aplicadas. Tem o projeto do Bosque Modelo, né, que são territórios de desenvolvimento sustentável, compreendendo um mosaico de usos com processos sociais inclusivos. Esse aqui em Minas Gerais, né, pelo IEF. Deixa eu ver se eu acho alguma foto aqui. Está aqui no site do IEF, ó. Então, trazendo para vocês aqui, ó, Bosque Modelo, tem os mapas aqui, as áreas de abrangência do Bosque Modelo, no caso, o Mosaico do Sertão, Veredas, Peruaçu. Então, está aqui um tipo de política pública aí que o IEF, aqui no estado de Minas Gerais, vem conduzindo aí. Tem o Bolsa Verde, que é uma política pública de pagamento por serviços ambientais, mais um PSA do estado de Minas Gerais, né, que está aqui também, que no caso vai conceder um incentivo financeiro a proprietários e poceiros rurais para a identificação, recuperação, preservação e conservação de áreas necessárias à proteção das formações ciliares e a recarga de aquíferos. Então, está vendo aí, o Adalberto? Talvez ali alguns proprietários rurais ali na região do Córrego do Onça podem estar aderidos aí ao Bolsa Verde, né, no estado de Minas Gerais, para poder receber esse incentivo financeiro aí, para poder fazer a recuperação do Córrego do Onça. Ok. Né?
Então, está aí também um outro caso de sucesso. E tem também aqui, no caso do SAI de Viçosa, Itabira e Guanhães, né, que eles aplicaram técnicas edáficas, mecânicas e vegetativas, que eles mesclaram para reduzir o máximo o escoamento superficial e promover a infiltração de água no solo, porque isso iria, no caso, melhorar a recarga dos cursos hídricos que eles faziam captação superficial. Então, vocês veem aí os sistemas autônomos de água e esgoto fazendo tais tipos de investimento na recuperação hidrológica desses cursos hídricos, né? E eles tiveram boas melhoras, né? Olha, como resultado do citar o aumento da vazão mínima de 61% e redução do escoamento superficial em 55% da bacia experimental em Viçosa, né? Então, olha para você ver como é que boas práticas sustentáveis possuem efeitos quase que imediatos e de proporções consideráveis, né? Então, está aqui os QR Codes aí de cada um desses casos de sucesso, né, que são os endereços desses SAIs, né, do SAI Viçosa, SAI Itabira e SAI Guanhães, que lá vocês também conseguem tirar essas informações aí. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Finalizamos ela aí religiosamente aí antes das 9 horas, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí, alguma consideração final, para a gente poder encerrar a aula de hoje, interromper a gravação aí, ou alguma dúvida com relação à questão do curso, estou à disposição. Arthur, o governador Valadares tem algum projeto para aterro sanitário? Bom, com relação à questão do aterro sanitário, isso é uma boa pergunta, viu, Adalberto? Eu fiz parte da comissão para identificação de áreas para aterro sanitário, aqui no município de Governador Valadares, e existem sim algumas áreas que já foram identificadas pelas suas condições aí, pelos seus aspectos ambientais que poderiam receber a operação de um aterro sanitário. O que acontece? Qual que é o principal problema hoje para Valadares conseguir ter um aterro sanitário? É recurso financeiro para poder implementar, porque o aporte é muito alto. A gente tem aí que, para poder operacionalizar a primeira gleba, a gente teria que ter um investimento aí na casa dos 25 milhões de reais. E aí, algumas pessoas podem até me perguntar assim, mas, poxa, Arthur, a gente gasta em torno de 500 mil por mês para poder mandar esse resíduo para Santana do Paraíso, por que a gente não usa esse dinheiro para fazer um aterro sanitário? Bom, o que acontece? Eu não vou parar de gerar lixo na cidade, né, Adalberto? O lixo vai continuar sendo gerado. Eu gero 200 toneladas dia e eu preciso destinar esse resíduo. O gasto de 500 mil reais por mês é um custo fixo que o município precisa ter e ele não pode abrir mão dele enquanto ele não tiver um aterro sanitário. Então, eu não posso parar de mandar para Santana do Paraíso para provisionar e fazer esse aterro. Qual que é a solução possível? O município ele pode pedir financiamento, porém nós temos um problema hoje que é a falta de poder de endividamento. O município não pode contrair mais dívida, né? Então ele não tem score, né? Ele não tem pontuação, do mesmo jeito que no nosso CPF a gente tem uma pontuação que define se a gente pode ou não pode pedir financiamento, o município também tem. Então, qual que seria a solução? Vamos fazer um planejamento, porque nós hoje não conseguimos receber recurso do governo federal porque nós não temos o plano de gestão integrada de resíduos sólidos aprovado. Então, nós estamos realizando atualmente, a gente está desenvolvendo o plano de gestão integrada de resíduos do município de forma consorciada com mais outros 12 municípios do Sindoce, né? Que é o consórcio intermunicipal do Médio Rio Doce para o desenvolvimento. Então, nós temos aí o Sindoce com esses outros municípios participando e juntos nós estamos desenvolvendo um plano consorciado para o gerenciamento de resíduos de toda essa
macro-região aí do Sindoce. E depois que a gente tiver esse plano aprovado, nós iremos conseguir recursos do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Desenvolvimento Regional, para poder construir um aterro sanitário, não só para Valadares, mas para a região. Então, de fato, é uma coisa que nós estamos buscando, infelizmente, não é algo rápido, né? O município de Valadares ele precisa melhorar a sua cultura com relação à elaboração e monitoramento de seus planos, do plano diretor, do plano municipal de saneamento básico, criar o plano de gestão integrado de resíduos sólidos, plano de mobilidade urbana, plano de meio ambiente. Então, a gente precisa desenvolver esse planejamento urbano para poder conseguir aprovar essas medidas. Uma vez feito o planejamento, isso sendo levado para os representantes da população, que é a Câmara de Vereadores, sendo aprovado e virando lei, a gente consegue buscar recursos e soluções para isso. Então, a resposta da sua pergunta é essa. Projeto tem, local tem, porém, o recurso carece, é um investimento alto, que para a gente conseguir esses recursos é através de um plano de gestão integrada de resíduos aprovado, e esse plano ele tem que ser de acordo com as diretrizes e premissas da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lá tem a estrutura de como é que tem que ser um plano de gestão de resíduos. Beleza? Satisfeito aí? Não, né? A gente precisaria ter mais urgência disso aí, né? Com certeza. Também é uma ansiedade minha, né? Não, Arthur, estou satisfeito, inclusive, com essa ideia que você falou de integrar os municípios. Talvez seja a grande cartada essa. Isso aí lá na frente. Exatamente.